A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje não é apenas a chegada, Deus também te usa no caminho. E a mensagem encontra-se em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa é uma das passagens que eu mais gosto do apóstolo Paulo, porque é algo que eu declaro para Deus, né? Que em nada temos a nossa vida preciosa. Nossa vida não pode ser preciosa para nós mesmos, porque a gente precisa estar disposto ao tempo todo a abrir mão dela para Jesus, porque Jesus, ele não teve a sua vida como preciosa. Ele a entregou na cruz do Calvário para morrer em nosso favor. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. E nessa passagem que eu quero abordar hoje para vocês, a gente vê Paulo provando isso. Paulo, ele tá ali indo a Roma como prisioneiro, só que aí acontece um naufrágio e eles vão ali para a ilha de Malta. E lá, quando Paulo chega, ele é picado por uma cobra, mas não morre. E ali o poder de Deus, ele se manifesta através daquela situação. Paulo, ele era prisioneiro, mas nem a sua circunstância o impediu de de cumprir o seu chamado, de cumprir. Paulo, ele tinha um objetivo. Paulo, ele queria ir para Roma mesmo como prisioneiro, mas no caminho ele viu as possibilidades de expandir ainda mais o evangelho de Cristo. Ali naquela ilha, muita gente se converteu a Deus através da vida de Paulo. Às vezes existem situações e circunstâncias que parece que vem para te matar, que parece que vem para te paralisar, que parece que tá fazendo a tua vida de contra tudo que Deus tem para você. Você tem Roma para chegar, mas de repente você se vê em Malta e você diz: eu não tô conseguindo cumprir o propósito de Deus. Mas Deus, ele está te guiando no caminho. O propósito está sendo vivido no caminho. Roma era o destino final, mas Deus tem toda uma trajetória até você chegar lá e você precisa entender e aproveitar o tempo de Deus na caminhada. Você precisa frutificar na caminhada. Você precisa entender que é na caminhada, que é no caminho que Deus, ele vai te usar. Já pensou se você só fosse usado quando você chegasse e todo esse tempo de caminhada? Deus, ele não desperdiça o tempo. E às vezes a gente pensa assim: nossa, minha vida virou de cabeça para baixo. Foi naufrágio, foi cobra. Eu vou morrer aqui, acabou para mim. Não. Paulo viu toda aquela situação como uma estratégia para revelar o poder de Deus. Mas se você não é movido por Deus, se você não vive uma vida íntegra para Deus, quando chega esses momentos de adversidade, se revela que verdadeiramente você é o velho homem. E aí, ao invés de você expandir o amor de Cristo e falar do amor de Cristo, essa situação Deus vai usar para te tratar, sabe? Ainda mais, para te mostrar: olha, você não tá pronto, olha as suas mazelas. E ao invés de você ser instrumento de Deus na vida do outro, Deus, ele vai ter que te tratar para você não ser instrumento do inimigo nessa situação. Claro que haverão situações que Deus, ele usa para revelar o nosso eu, mas existem situações que às vezes você tá lutando contra aquela circunstância e Deus quer te usar nessa circunstância. Eu ouço muita gente dizer: olha, eu nunca evangelizei tanto tempo que eu estive aqui nesse hospital. Tem uma irmã da minha igreja, ela já dorme no Senhor. E uma certa vez, ela foi internada com um problema. E quando ela chega lá, olha quem tá internada junto com ela. Quem estava lá no hospital, a irmã dela. E ali ela entendeu que Deus o levou para aquele lugar, porque elas não moravam perto, elas moravam longe. E senhoras de idade, às vezes tinham essa dificuldade de contato, né? Ela ainda não sabia que a irmã estava ali internada. E Deus, ela usou daquela situação para que ela evangelizasse a irmã dela. A irmã dela partiu e ela falou de Jesus naquele hospital. E quantas pessoas, né, a gente ouve dizer: eu vim para o hospital e eu falei muito de Jesus para tanta gente que estava no leito aqui, e de repente Deus te colocou nessa situação, nesse naufrágio, essa cobra que te picou, como aconteceu com Paulo, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da tua vida, para que você usasse dessas circunstâncias para proclamar o evangelho de Cristo. Porque Deus, ele não só se revela na chegada, ele quer se revelar no caminho. E você precisa ser esse instrumento e entender o mover de Deus. Porque você não tem que ter a tua vida como preciosa, você tem que estar disponível e disposto. Porque às vezes você tem um roteiro, e quando você se dispõe
a ser usado por Deus, você tem que estar disposto a entender que muitas vezes esse roteiro pode mudar. A entender que muitas vezes o lugar que você vai chegar, você quer chegar, não vai chegar no tempo que você quer. Ou talvez Deus mude a sua rota para outro lugar. E você precisa de estar aberto a viver isso. Porque uma vez que você diz, eu quero fazer a vontade de Deus, você tem que estar disposto a seguir a rota do Senhor. Porque Ele tem lugares específicos para te colocar, para o nome dele ser glorificado, que muitas vezes você não vai entender. Eu não queria morar aqui onde eu estava, onde eu estou. Meus planos eram outros, mas Deus mudou a rota e me trouxe para cá. E ao invés de eu ficar lutando contra essa situação, essa circunstância, eu disse, não, Deus, Ele me quer aqui nesse tempo específico para me usar de uma forma específica. Então, eu vou estar disponível, eu vou usufruir desse tempo da melhor maneira, porque eu não posso lutar contra uma situação que Deus quer, porque senão eu vou viver o tempo todo lutando com essa situação ao invés de contribuir, sabe? A gente tem que contribuir com o trabalhar de Deus e não tá lutando contra Deus, mas está, ó, às vezes Deus te colocou dentro de casa, às vezes Deus te colocou nessa situação, nessa circunstância, porque Ele quer te usar. Às vezes você enxerga que seu propósito é algo, ai meu Deus, tão diferente do que você tem vivido. Na verdade, Deus te chamou para viver agora isso que você está vivendo, porque Ele quer te tratar e Ele quer te usar através dessas situações, dessas circunstâncias. Então, abra os seus olhos para ser como Paulo. E dizer, nada tem a minha vida como preciosa. Se, mesmo que eu tô sofrendo e eu tô aqui cumprindo o Evangelho de Cristo, é isso que eu quero fazer. Eu quero cumprir o Evangelho de Cristo. Sabendo que a glória que é minha de ser revelada não se compara às aflições às quais eu tenho passado aqui. Você crê nisso? Então vamos orar nesta manhã. Pai, eu te entrego, Senhor, a vida desta pessoa que está passando uma situação difícil. E hoje, meu Deus, está em conflito por causa dessa situação. Está em um lugar que não queria estar. Está em uma circunstância que não queria estar. Mas hoje o Senhor fala, Senhor, como Deus que responde. Eu te coloquei aí para te tratar. Eu te coloquei aí para te usar. Então, ao invés de você gastar o seu tempo lutando contra isso, esteja aberto e disponível para que eu te use, para que o meu nome seja glorificado através da tua vida. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para sermos um instrumento de fácil manuseio nas tuas mãos, para que, Senhor, nós possamos permitir o teu Espírito nos usar da maneira que tu queres. Em nome de Jesus, obrigada por tudo. Abençoe este dia, repreende todo o mal. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.